Olá, pessoal! Na nossa aula de história de hoje, vamos aprender sobre a independência do Brasil. Em 1808, devido a conflitos na Europa, a família real portuguesa mudou-se com toda a corte para a colônia. Dessa forma, chegaram ao Rio de Janeiro, que passou a ser a sede da coroa portuguesa no Brasil. Para acomodar a corte e as milhares de pessoas que vieram com ela, muitas famílias do Rio de Janeiro foram despejadas de suas casas. Logo, ao chegar, o rei Dom João VI extinguiu o cargo de governador-geral e passou ele mesmo a administrar diretamente a colônia. Outra medida importante foi a abertura dos portos às nações amigas, o que possibilitou o livre comércio com os países que mantinham comércio com Portugal, proibido até então. O Rio de Janeiro, como sede do governo, foi o local mais beneficiado por essas alterações. Foram feitas obras de alargamento de ruas, coleta de esgoto, abastecimento de água e transporte público. Também foi criado o Horto Municipal, hoje conhecido como Jardim Botânico, a Imprensa Régia, a Biblioteca Nacional, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, o Museu Nacional de Belas Artes e muitas outras instituições. A cidade passou de 50 mil habitantes em 1808 para cerca de 110 mil em 1818. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal, e com isso as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Em 1821, Dom João VI voltou a Portugal, deixando no seu lugar Dom Pedro, seu filho, como príncipe regente. Quando Dom Pedro assumiu o governo em 1821, era desejo de seu pai, Dom João VI, que ele impedisse que o Brasil se separasse de Portugal. Entretanto, parte da elite brasileira, que era formada por comerciantes, grandes fazendeiros e intelectuais, defendia a independência, pois temia perder a liberdade conquistada durante o período em que o Rio de Janeiro era a sede da corte. Assim, continuaram as pressões do lado brasileiro para que o Brasil se separasse de Portugal e da coroa para que Dom Pedro voltasse a Lisboa e assumisse o seu trono. Em agosto de 1822, quando Dom Pedro estava numa viagem para São Paulo, chegou ao Rio de Janeiro uma carta
com novas ordens da corte portuguesa, ameaçando enviar soldados para buscá-lo, caso não retornasse a Portugal. Além dessa carta, Dom Pedro recebeu outras duas. Uma carta era de José Bonifácio, político influente e ministro do reino. E a outra carta era de sua esposa, a princesa Leopoldina, que o incentivavam a proclamar a independência do Brasil. Mesmo diante da pressão da coroa portuguesa, no dia 7 de setembro de 1822, durante sua viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro, Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Naquele momento, o Brasil deixava de ser colônia, separando-se de Portugal. Com a conquista da independência, o Brasil pôde criar as suas próprias leis, garantindo assim a autonomia política em relação a Portugal. O país, no entanto, continuou a ter a economia baseada na agricultura, com o predomínio de grandes propriedades, da produção voltada para a exportação e do uso da mão de obra escrava. Nem todas as províncias aceitaram a separação do Brasil. Em algumas, militares e políticos fiéis a Portugal entraram em confronto com as tropas do governo imperial. As lutas aconteceram nas províncias da Bahia, Grão-Pará, Maranhão, Piauí e Cisplatina, atual Uruguai. Todas as batalhas travadas nas províncias foram decisivas para que a independência fosse, afinal, reconhecida e aceita internamente. O reconhecimento da independência do Brasil pelos outros países do mundo também foi demorado. Um dos primeiros a reconhecê-la foram os Estados Unidos, em 1824. Portugal só reconheceu o fato em 1825, depois de receber o pagamento de uma indenização de mais de 2 milhões de libras esterlinas. Como o Brasil não tinha essa quantia, ele pegou o dinheiro emprestado da Inglaterra. Os ingleses reconheceram a independência do Brasil em 1826. Após o comprometimento do governo brasileiro em acabar com o tráfico de escravos e de manter baixas as taxas alfandegárias pagas pelos produtos trazidos pelos navios ingleses. Viu quanta coisa legal você aprendeu sobre a independência do Brasil? Agora, façam as atividades com muita atenção e não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijinhos!